Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Quando nós vamos falar sobre oração, é uma questão assim muito ampla. Por isso que nós precisamos sempre de todo o tempo necessário para falar, repetir todas as coisas. E Deus, através da sua vontade, vai revelando a sua palavra ao nosso coração. E o apóstolo Paulo escreveu e ele diz que ele não se cansava de falar as mesmas coisas, mas não é que ele repetia as mesmas palavras, ele falava dos mesmos assuntos, com muitas igrejas, de diferentes modos. Ao terminar o capítulo 10, nós aprendemos a primícia de que precisamos ouvir a Deus para que a nossa vida seja edificada, para que a nossa vida seja fortalecida, para que possamos ser corrigidos, consolados, instruídos em toda verdade e justiça. E aí Jesus então ele nos diz que primícia é ouvir Deus. E agora Jesus vai falar conosco, como falou com os seus discípulos, e agora ele vai nos ensinar o que nós devemos falar quando nós vamos falar com Deus. Então, quando nós vamos falar com Deus, a primeira coisa que nós temos que ter dentro do nosso coração e do nosso entendimento é com quem nós estamos falando. Nós não estamos falando com o nosso amigo do futebol. Nós não estamos falando com alguém que pode ouvir certos palavreados. Não. Nós não estamos falando com aquele que vai se submeter a nós. Nós estamos falando com aquele que todas as coisas se submetem a Ele. Em que a criação, o universo está sujeito a Deus. Então a primeira coisa é que quando você for falar com Deus, que a sua mente e o seu coração saiba que você não está falando com o pastor da igreja, mas sim com aquele que conhece o profundo, o escondido, que esquadrinha o seu coração, que esquadrinha a sua mente. Então, enquanto nós estamos falando com Deus, nós precisamos saber que nós estamos falando com aquele que esquadrinha a minha mente e o meu coração, e o mais profundo do meu íntimo. Então não tem como nós falarmos com Deus achando que vamos esconder alguma coisa de Deus. Como se eu estivesse falando com a minha amiga, com o meu colega. Não. E aí então Jesus, a sua palavra, ela vai nos ensinar os caminhos, mas não uma oração burocrática, religiosa, temática, não. Mas ele vai nos guiar por um caminho de intimidade, íntimos de Deus. E aí Jesus então, dentro dessas questões, ele está lá, capítulo 11, versículo 1. De uma feita estava Jesus orando, num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E aí, se nós fôssemos aqui interpretar as coisas assim, de uma maneira estranha, né?
E isso talvez, quem sabe, creio eu também, que estava no coração e na mente desse discípulo. E aí nós vamos ter que lembrar que quando Jesus começa o ministério, quando ele é batizado por João o Batista, mas não da igreja batista, ele era João o Batista, porque ele batizava as pessoas. E houve ali um problema. Que problema? Os discípulos de João disseram para João que Jesus estava batizando pessoas. Jesus nunca batizou ninguém. Então, por isso que não podia ter o ministério de João e o ministério de Jesus. E aí aparece esse discípulo com alguma coisa na sua mente e no seu coração e diz assim: por que o Senhor não nos ensina a orar como João ensinou os seus discípulos? Dá uma impressão que Jesus está deixando de ensinar alguma coisa e que o mestre, ou seja, ou o João Batista, tem mais coisas para ensinar para os seus discípulos do que o próprio Senhor dos discípulos. Você vai vendo como é a confusão do coração. E quando você vê alguém confuso de coração, de mente, não se assuste. Porque aqueles que estão andando com Jesus, vendo Jesus, ouvindo Jesus, são capazes de chegar em Jesus e dizer assim: por que o Senhor não nos ensina a orar como João ensinou os seus discípulos? E aí quando você olha, o que nós deveríamos já ter aprendido é que Jesus está fazendo algo que é do seu costume. E o que é o costume de Jesus? Falar com o Pai. Então nós vamos perceber que Jesus ele não ensina apenas com palavras, ele ensina com a vida. Mas se a vida está divorciada da palavra, então não tem coerência. Não tem sentido, não tem eficácia, não tem a autoridade divina necessária. Então, se esse discípulo tivesse parado para pensar, refletir no que ele está vendo e no que ele está ouvindo, ele não precisaria dizer para Jesus ensinar a orar, porque Jesus já está dando o seu exemplo de que ele ora e fala com o Pai. Quando ele subiu no Monte da Transfiguração, foi lá para orar. Quando estava ali as multidões no Evangelho de Marcos procurando Jesus, e Jesus de madrugada orando. Quando Jesus saía um pouco para ir para o Monte das Oliveiras, orar. Então Jesus ele tem o testemunho, Jesus ele tem a vida. Se o discípulo tivesse se apercebido do que estava acontecendo ali ao seu redor, ele já tinha entrado no seu coração. O mestre ora, ele fala com o Pai, ele está sempre falando com o Pai. Então isso já deveria ser o quê? Um aprendizado. Mas o grande problema da nossa vida, e isso não é, meus irmãos, somente nosso. Isso não é uma coisa singular de uma pessoa. Não, só aquela pessoa que é assim. Não, de jeito nenhum. Isso é um problema que atinge todos nós. O problema de não sermos, então, levados pelo bom exemplo. O problema de não aprendermos com aquele que está fazendo o correto. É mais fácil a gente ser levado pelo incorreto. É mais fácil e mais tendencioso nós acabarmos levando a nossa vida de uma maneira contrária do que aquele que agora está fazendo o certo. Isso é muito perigoso. Perigoso para os discípulos de Jesus que estavam andando com Jesus. Perigoso para nós. E aí não é sem precedentes que Paulo escrevendo, 1 Coríntios capítulo 15, abra a sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e aí não é sem precedentes que Paulo ele escreve isso. Então aqueles discípulos já deveriam estarem sendo levados pelo bom exemplo, por aquilo que Jesus está fazendo. Então Jesus está orando, eles estão vendo Jesus orar, eles estão ouvindo Jesus orar. E por que o camarada fala assim: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou seus discípulos? Você não está vendo quem tem um bom exemplo, está fazendo as coisas?
Ao invés de você seguir o bom exemplo, o que a gente faz? Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 33. Não vos enganeis. As más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. E nós temos uma tendência, meus irmãos, é tendencioso isso, de ao então voltarmos para o bom testemunho, para aquele que está fazendo, então o mestre, ele nem precisaria o quê? Falar. Será que o mestre precisa falar das nossas responsabilidades? Será que o mestre precisa falar ao nosso coração a respeito dos nossos deveres? Será que o mestre, ele tem que ficar sempre repetindo as mesmas coisas? O autor do livro de Hebreus, falando sobre ali o judaísmo, ele diz assim: com o passar do tempo, vocês já deveriam ser o quê? Mestres. Vocês já deveriam estar ensinando outras pessoas, mas vocês são crianças que ainda precisam de leite. Quando a nossa vida não tem edificação, quando nós não estamos prestando atenção no que o mestre está falando, fazendo, dando o seu testemunho, dando o seu exemplo, o mestre foi lá, colocou uma toalha, pegou uma bacia com pano e lavou os pés dos discípulos. Evangelho de João, capítulo 13. E aí ele disse assim: eu fiz isso como exemplo para vocês. Então não falta o bom exemplo. O problema é que a gente se leva pelas más conversações, quando o nosso ouvido, a nossa mente e o nosso coração não estão arraigados e edificados dentro da casa do Senhor, para que agora, como adultos, maduros, por isso que Jesus falava do fermento dos fariseus, e os discípulos entendiam que Jesus estava falando de pão. Então, qual que era o entendimento desse discípulo a respeito de oração? O que ele entendia a respeito de oração? O Senhor não nos ensinou como João ensinou os discípulos a orar? Capítulo 9 do Evangelho de Mateus. E aí nós vamos perceber, nós vamos ver o que tinha na mente desse discípulo. Por que ele pensava desse jeito? Por que ele concluiu as coisas desta maneira? E aí, capítulo 9 do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 14. E aí ele diz assim: vieram depois os discípulos de João, olha só, e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Olha só, então aí você vai percebendo qual é a concepção de oração, qual é a concepção de jejum, qual é a concepção dos atributos espirituais na vida de uma pessoa e na vida desse discípulo. Então, para esse discípulo, você tinha que orar na praça, falando alto, para todo mundo ouvir. A sua oração tinha que ser explícita, sua oração tinha que ser um poder, para que todo mundo pudesse ver. E muitas vezes, nós jejuamos. Os fariseus, muitas vezes, por que os seus discípulos não fazem isso? Olha o entendimento que vai chegando na nossa mente e no nosso coração. Se a palavra de Deus não for clara, se a palavra de Deus não estiver estabelecida, nós vamos achando que nós vamos transformando as questões espirituais da nossa vida em regrinhas e não em intimidade. Nós vamos transformando em religião, que repete as mesmas palavras, repete as mesmas palavras, repete as mesmas palavras. E aí fica burocrático, religioso, mecânico, e não de intimidade. E não falando com quem eu conheço, e quem conhece a minha vida. Não falando com o Pai, de maneira como filho. E aí você vai vendo o que tem dentro do coração dos homens. Então você percebe os discípulos de Jesus, muitas vezes confusos a respeito do quê? Da oração. Evangelho de Mateus, capítulo 6.
E aí Jesus já tinha ensinado. E ele ensinou o quê? No versículo 5 do capítulo 6 de Mateus. Quando você orar, não seja como aqueles que querem aparecer. Os artistas, aquele usa a palavra na sua Bíblia, hipócrita. Isso daí, meus irmãos, é um ator, é um artista que tem um programa. Não seja como essas pessoas. Jesus já disse, não seja. Por quê? Porque a oração muitas vezes, e deve ser muitas vezes na nossa vida, algo de intimidade nossa e com Deus. Então no próximo versículo, ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai que está em secreto. Está vendo como Jesus vai ensinando as coisas? Está vendo como as coisas vão ficando confusas no coração dos discípulos de Jesus, a respeito de ouvir o Pai, a respeito de falar com o Pai? E aí Jesus, ele continua, no versículo 7 ele diz assim, não usem de vãs repetições, não fiquem falando, para que vocês entendam então que por muito falar, vocês serão ouvidos, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que vocês necessitam. Então Jesus vem trabalhando essa questão da oração. E uma coisa que nós temos que pensar, já é com quem nós estamos falando, com o Pai. Se a nossa relação com esse Pai é de realmente filhos com o Pai. Um outro assunto que nós temos que pensar também. A oração não é para mudar Deus. O que as pessoas estão fazendo hoje, dentro de templos, ao ar livre, em montes, é a tentativa de orar para que finalmente Deus seja seduzido a favor deles. Ninguém vai para cima de um monte para se ajoelhar e dizer assim, Senhor, faça-se a sua vontade. Ninguém está querendo, com a sua vida, colocar-se aos pés de Jesus, como escreveu o nosso irmãozinho Tiago, aquele que se aproxima de Deus, ele se humilhar diante de Deus. Não! As nossas orações são para converter Deus a nós. Olha só o que foi entrando dentro da cabeça e do coração das pessoas. Elas estão tentando converter Deus a eles. Ao passo que a oração é para que toda a minha vida esteja diante de Deus e plenamente convertida à sua vontade. É um perigo, meus irmãos. É um perigo que está sendo feito. É um perigo que está passando pelos corações. É um perigo que está passando pelas mentes. E aí Jesus dando o seu bom exemplo, ensinando os seus discípulos pelo exemplo, e eles não estão vendo. Será que precisa a gente ficar lembrando todo o culto aqui, os nossos deveres? Será que todo culto nós temos que fazer isso? Lembrar das nossas responsabilidades? As quais nós assumimos diante desta igreja local e diante do mundo que está aí fora. O Mestre já não deixou para nós o exemplo, o testemunho, a sua palavra. Mas será que nós não estamos prestando atenção nisso? É porque nós estamos ocupados demais. Nós estamos intertidos com outras coisas. Não é a esse Mestre que eu me submeto. Não é a Ele que eu sou submisso. Não é a sua palavra que eu quero ouvir. Não é a sua vontade que eu tenho desejo de realizar. E aí Jesus, então, ouvindo este discípulo, ouvindo essa questão do coração dele, versículo 2. Então ele os ensinou. Quando orardes, dizei, Pai, Abba, Pai. E aí o Lucas, ele tirou o nosso, Pai Nosso. Mas ele ficou só com o Pai, para que os seus discípulos pudessem compreender e refletir a relação que eles têm com o Pai. Se é uma relação com o Pai, ou se é uma relação de negócio.
Porque relação de negócio tinha os 2 filhos da parábola. Relação de negócio tem todos aqueles que vêm para a casa do Senhor, mas não para servir ao Senhor, não para se humilhar diante do Senhor, não para se render diante do Senhor, mas transformando a casa do Senhor em uma casa de negócio. Eu não negocio com Deus. E aí ele diz: Pai, trabalhando a relação. E como que é a relação de um filho com o pai? É uma relação de liberdade. Uma relação de liberdade com responsabilidade. Nós temos liberdade. Nós fomos libertos. Nós somos livres. Mas essa liberdade não é o caminho do caos, porque a libertinagem é o caos da humanidade e do mundo e das vidas. Nós somos livres, mas nós temos uma responsabilidade. Nós somos responsivos. Nós somos a resposta. Dentro da sua casa, você é a resposta. Resposta para a sua família, resposta para os seus filhos, resposta dentro do seu trabalho. Você tem responsabilidade com aquelas almas, porque um dia, quando eu e você estivermos diante de Cristo, Ele vai perguntar para você de todas aquelas pessoas que trabalharam e ficaram perto de você muito tempo, e você era responsável por elas. Eu? Você é responsável pela sua família. Você tem responsabilidades com a igreja de Cristo. E aí ele diz: Pai. 1 Coríntios capítulo 10. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. E aí ele diz assim no versículo 23. Uma liberdade com responsabilidade. Não de um interesse próprio, mas comum. Versículo 23 do capítulo 10 de 1 aos Coríntios. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Você é livre, meu irmão e minha irmã. Mas a sua liberdade tem uma responsabilidade. Tudo eu posso fazer, pastor? Sim. Mas não o que não convém. Não o que não é justo. Não o que não é de boa fama. Não o que não agrada a Deus. O que não edifica. Olha só, meus irmãos. Nós temos liberdade como filhos. E aí Lucas falou, então Jesus ensinou os seus discípulos, Pai, e o Pai está falando com os seus filhos. Temos liberdade, Pai? Sim, mas responsabilidades. Todas me são lícitas, mas nem todas edificam. Versículo 24, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Então como é que nós vamos falar com o Pai? Como é que nós vamos conversar com Deus? A maioria das nossas orações, tudo é responsabilidade de Deus, menos nossa. Os nossos erros são responsabilidade de Deus, de jeito nenhum. Nós temos responsabilidades, meus irmãos. Nem tudo convém. E aí quando você lê o livro do profeta Malaquias, e aí o Malaquias diz lá em Malaquias 1, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? Então como é que a gente começa essa conversa com o pai? O pai não é um bonachão, o pai não é um vida torta. O Pai é Deus.
E quando os seus filhos vão falar com o pai, eles precisariam entender essa palavra de honra e de respeito. Então Jesus está ensinando. Você quer que eu ensine vocês a orar? Então eu vou ensinar vocês. Quando vocês forem falar, Pai, saibam exatamente com quem vocês estão falando. Com Deus. Porque dá uma impressão que a gente fala com Deus e Deus não sabe nada da nossa vida. Deus não conhece o nosso íntimo. As nossas intenções. Boas e mais. Capítulo 11 de Lucas. E aí Jesus ensinando os discípulos a orar. Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Opa! Santificado seja o teu nome. E aí nós vamos compreendendo que a oração agora é para colocar Deus num patamar de santidade que Ele ainda não está. Opa, errado. Oração não é para que agora Deus atinja uma classificação mais excelente de santidade. Deus, Ele é santo. Santidade é um atributo de Deus, está no seu ser, está na sua natureza, faz parte de Deus. E nós só conhecemos santidade porque Deus nos revelou isso. Então nós não estamos orando para que o nome de Deus seja santificado, para que Deus agora competindo com um outro Deus, Ele seja mais santo. Não, Deus já é santo. Então qual que é o problema? O problema é que eu, sabendo que Deus é santo, eu preciso santificar a minha vida. Agora, cientes plenamente que Deus é santo, santificação agora é a minha vida. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 1. Então Jesus vai ensinando os seus discípulos de maneira simples, falando sobre essa oração, como é que eles têm que falar agora com o Pai. Bom, vocês vão falar? Vão falar com o Pai? Muito bem, então vocês precisam entender quem é esse Pai, com quem vocês estão falando. Santificado seja o teu nome. Sim, santificado seja o nome de Deus, porque Deus, Ele é santo mesmo. Capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Versículo 15. Pelo contrário. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém. Então agora a minha vida é a santificação, porque Deus já é santo. E para que o nome de Deus precisa ser santificado? Ele precisa ser santificado no meio daqueles que ainda não o conhecem, não sabem quem Deus é, não têm o entendimento de Deus. Então a oração é para que o nome de Deus seja santificado no meio das almas. E como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando os filhos de Deus entenderem que tem um Pai que é santo, e eles precisam ter um santo procedimento. Deixarem de ser guiados pelas obras malignas dos seus próprios pensamentos. Deixarem de ser guiados pelas suas vontades e concupiscências. Então essa oração não é para que Deus mude de qualificação de santidade, porque Deus já é santo. Essa oração agora é para nós. Então oração não é para mudar Deus, porque Tiago diz que Deus não muda e não tem sombra de variação. Então quem tem que mudar somos nós. A oração é para transformar a minha vida, para que eu seja finalmente da maneira como Deus deseja, e não o contrário. É um absurdo o que tem passado pelas mentes e os corações. E por que nós temos que viver com um procedimento santo? Para que o nome de Deus não seja enxovalhado,
para que o nome de Deus não caia em blasfêmia na boca daqueles que não conhecem a Deus. Para que o nome de Deus não seja envergonhado diante das pessoas. E isso, meus irmãos e amados, é um procedimento de toda a nossa vida. Para tudo. Romanos capítulo 2. E aí o Paulo, ao escrever esta carta, Romanos capítulo 2 e versículo 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E aí você vai vendo que dentro da oração que Jesus vai ensinando, Pai, os filhos falando com o Pai, eles devem honra, obediência ao Pai, submissos como filhos ao Pai. E quando você vê Jesus em forma de filho, sendo ele, como o próprio Paulo escreve aos Filipenses, sendo ele igual a Deus, tomou uma forma de filho, sendo obediente. E aí Jesus vem e diz, quando vocês falam com Deus, santificado seja o nome de Deus, mas como que esse nome vai ser mais santificado? Através da nossa vida, não vivendo a maneira como nós queremos viver. As nossas conclusões, as questões mais assim, infrutíferas do nosso coração. E Jesus falou, você quer que eu ensine você a orar? Pois é, então nós vamos ensinar você. Para que você não fique lá assim todo dia. Para que quando você for falar com o Pai, você saiba exatamente com quem está falando e como você deve falar. Para que nós tenhamos sabedoria, graça, honra. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeira carta do apóstolo Paulo. Não é isso que nós estamos aprendendo aqui? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos por intermédio do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus, irmão? Tem gente que acha que a vontade de Deus para a vida dele é ele ganhar na Mega Sena da virada. Esquece isso aí, meu querido. Para com esses negócios. A vontade de Deus para a nossa vida não é nada dessas coisas que nós temos dentro do nosso coração, enganoso e dentro da nossa mente. Qual que é a vontade de Deus? A vossa santificação. Aí a pessoa fica falando assim, pastor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Isso aqui, meu irmão, ó. Versículo de número 3. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então Jesus está ensinando. Mas isso aí tem a ver com oração, pastor? Tudo a ver com oração. Porque fala para mim, irmão, como é que o nome de Deus vai ser santificado? Porque blasfemado nós já sabemos como vai ser. Desonrado não precisa ensinar para ninguém. Vamos terminar lendo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Paulo começa com um rogo, uma petição. Qual petição? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis
os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Jesus está ensinando oração. Depois ele vai falar do pão cotidiano. Depois ele vai falar do perdão. Depois ele vai falar, no Evangelho de Lucas, do mal. Essa é a oração que o discípulo queria aprender. Paulo diz que nós não sabemos como convém orar. E que o Espírito, ele acaba interagindo na nossa oração com gemidos inexprimíveis. Por isso que Jesus, falando com o Pai na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas é necessário, meus irmãos, que nós venhamos dentro da oração de Jesus, falar com o Pai, o seu nome ser santificado. Isso tudo faz parte da nossa vida espiritual. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa nos guiar por um caminho de justiça e de verdade. Que venhamos a prestar atenção no bom exemplo e não ser iludido por más conversações. E não ser enganado pelo próprio coração. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Porque nós estamos, todos nós, sujeitos a estas coisas.